Começamos. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e todas. Então, eu me chamo Paulo Jorge. Estive na live aqui do Observa Pop Rua da semana passada. E hoje estou aqui mediando essa mesa que vem com um tema fortíssimo aí, para a gente debater um pouco. A mesa se chama, então, Saúde nas Fronteiras da Pandemia, Imigração e Violência. Essa mesa, ela conta com dois integrantes, né, que vão trazer esse debate aqui para a gente, de dois pontos de vista, né, dessas duas perspectivas que dialogam com a questão de fronteiras, e pela trajetória deles vocês vão entender por quê. Então, a gente tem a Ingrid Nascimento, ela é sanitarista formada pela UNILA, né, ativista pelo fim da violência de gênero. Ela pesquisa relações de saúde, violência e políticas públicas, promotora legal popular da Fronteira em Informação. E a gente tem o Andy Ledix, acho que é assim que pronuncia. Ele também é sanitarista formado pela UNILA, né, e atualmente é mestrando em saúde pública na USP. E eu, né, sou graduando da saúde coletiva. Quem esteve na live passada deve lembrar da UFBA, né, do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. E eu vim aqui, então, mediar essa mesa e já vou iniciar, então, pedindo para que eles se apresentem e já fale um pouco da trajetória de cada um, né? Que aí já é um start para depois a gente passar para o tema, né? Então, eu queria perguntar, e eu não sei se a Ingrid pode começar, o Andy, né? Geralmente, né, a gente dá a palavra para as mulheres. Então, primeiro, apresentar a sua trajetória, né? E como você chegou na saúde coletiva ou pública, né? Acho que a UNILA é saúde coletiva, né? Então, conta aí essa história para a gente. Então, uma boa tarde a todos os telespectadores. Eu sou Andy Ledix, originário do Haiti. Estou levando a minha vida como imigrante no Brasil há cerca de 6 anos, onde eu tive que largar tudo para trás no Haiti para compartilhar este belo país, o Brasil, com os brasileiros. Abandonei a minha carreira de Direito e Administração Pública para vir ao Brasil. Eu sempre quis atuar na área da saúde. E depois do terremoto que aniquilou o meu país, o Haiti, eu decidi migrar. Eu decidi sair do país para poder continuar, para poder dar seguimento a esse sonho de atuar na área da saúde. Chegando no Brasil, na garra de entrar na faculdade, eu fiz o Enem, eu fiz outras provas aqui de São Paulo, FUVEST, FUNVEST, fiz a prova da Unesp, da Unifesp. E depois, pelo SISU, eu estava tentando entrar em uma universidade. E é nesse mesmo momento que eu vi que a UNILA tinha um programa, o ProHaiti, que propicia a entrada para imigrantes refugiados. Bom, eu larguei mão do SISU para me encaixar neste programa. Assim, eu entrei na saúde coletiva na UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que fica na região da Tríplice Fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. E, estando nessa universidade, eu ficava muito curioso com as idas e vindas, as saídas e entradas de pessoas, de seres humanos, né, na região da fronteira. A minha curiosidade era, para quê? Por que as pessoas migram? Até porque essa curiosidade chegou tão longe que, como trabalho de conclusão de curso, eu fiz uma pesquisa junto com alguns haitianos no sul do Brasil, no Paraná, onde eu investiguei o trabalho e os processos sociais de saúde e doença desses sujeitos trabalhando em frigorífico. E, como segmento a este trabalho de conclusão de curso, eu, hoje em dia, estou no mestrado na USP, pesquisando o trabalho dos haitianos em Canagás, na República Dominicana. Pois bem, eu sou sanitarista pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana e mestrando pela Universidade de São Paulo.
Obrigado pelo convite. Desde já. Obrigado, Wendel. Andy. Ingrid, por favor. Boa tarde a todas e todos que estão assistindo. Bom, eu vou tentar parecer que não é tão confusa a minha trajetória para a Unila. Eu sou técnica em nutrição e dietética. Durante um bom tempo na minha vida, assim como o Wendy, eu fiquei fazendo FUVEST para tentar entrar em nutrição. Até que em 2014 eu meio que recebi uma proposta muito tentadora por parte da minha mãe de tentar o SISU. E eu coloquei a Unila, mais porque eu queria vir pelo projeto mesmo, e acabei descobrindo a saúde coletiva. Foi um amor, e ao longo do curso eu fui me descobrindo dentro da área. Eu estudo relações de gênero, violência e políticas públicas, por causa da minha atuação dentro da universidade, que eu participei da comissão de criação da política de equidade de gênero da UNILA, e acompanhei alguns casos de violência. E foi o grande tema da minha vida durante a graduação, por isso que eu acabei me interessando com a relação de gênero, saúde, violência e políticas públicas, que é um nicho muito complexo, por sinal. E a partir daí, fiquei nessa militância, tive interesse pelo curso de promotoras legais populares da fronteira, que é o que eu estou fazendo atualmente agora, com o intuito de me tornar mais popular para conseguir atender mais casos de violência de uma forma um pouco mais adequada, por assim dizer. Atualmente não estou no mestrado, eu me classifico como uma pesquisadora autônoma até eu decidir quais os rumos que eu vou fazer, porque eu não parei de estudar, eu simplesmente estou num trajeto para tentar ver para onde que eu vou agora. Acho que é isso. Massa, massa. É interessante que vocês têm origem diferente, né? E eu acho que essa é a cara da Unila, né? Todo mundo que conhece um pouco da história da Unila sabe o quão potente tem essa universidade. E o projeto de saúde coletiva da Unila é um dos mais bem falados no Brasil, né? Dentre as graduações da saúde coletiva. Então, entrando nessa pauta, eu acho que a gente tem um tema aqui muito rico para debate, que a gente sabe que a saúde coletiva, enquanto um campo holístico, né? Tudo que é de interesse à saúde nos interessa, está pautando. Então, não é diferente para a imigração e violência, ainda que muitos não tenham a compreensão de que sejam questões de saúde pública, né? E aí eu queria perguntar, então, para vocês, o que vocês entendem de saúde coletiva, né? Ou público, né? Mas pensando que a graduação é em saúde coletiva, é saúde coletiva enquanto campo holístico, né? De saberes e práticas que orientam a saúde pública. Então, o que vocês entendem, né, por essa saúde coletiva? E aí eu acho que dialoga muito com a nossa própria trajetória dentro da graduação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Bom, esta questão entre diferenças e semelhanças entre saúde pública e saúde coletiva é crônica, né? Então, na saúde pública, as mudanças são localizadas e graduais, né, de acordo com as possibilidades do Estado. Enquanto na saúde coletiva, as mudanças devem ser radicais, né, de acordo com a necessidade da comunidade e resultante de um embate entre Estado e sociedade. Bom, para ir um pouquinho mais longe, a saúde pública é uma saúde que vem de cima. Ela é pensada com ou sem participação social e distribuída à sociedade, à comunidade. Portanto, ela é transcendente. E a saúde coletiva vem de baixo para cima, conforme a forma de produção da saúde na comunidade ou na sociedade. É uma saúde que emana do povo, é uma saúde imanente. O que é saúde para um grupo não necessariamente é para o outro. Temos entendimentos diferentes da saúde. É exatamente isso que a saúde coletiva vem evidenciando. E apesar das diferenças, as duas se completam, né? Elas caminham juntas. É isso.
Massa, Wendy. Ingrid, o que é saúde coletiva para você? Bom, eu me contemplo com o que o Andy falou, mas para mim saúde coletiva, ela é, além de uma estratégia política permanente de saúde, ela é uma movimentação social. E por isso que ela sempre está nessa constante. A gente nunca sabe definir o que é saúde coletiva, a gente sabe a potência, porque é extremamente humanizado, é uma mudança muito radical do que é saúde, como que a gente enxerga a saúde e como a gente tem que tratá-la. Eu vejo ela como uma estratégia política, mas também como uma movimentação. E a gente faz parte disso, né? Com a nova geração de sanitaristas, né? Como que a gente se movimenta. E eu parto do princípio também que eu acho que a saúde coletiva tem uma base muito popular, que ela carrega muito isso desde as suas origens. E eu acho que a gente nunca pode perder isso para continuar construindo o que é a saúde coletiva. Massa. Eu acho que quando você dá a ideia da base, né, eu acho que realmente a gente entende que a saúde coletiva ela vem para dialogar com a sociedade um conceito ampliado de saúde que faça cada segmento ter a sua própria, né, saúde coletiva. E aí eu acredito que isso com certeza está presente o tempo todo, né, na formação de vocês, e não é agora, depois, né, então sanitarista é diferente. Então, passando para a situação que a gente vive agora, e a atuação que vocês, então, estão desenvolvendo, como vocês estão se ocupando, né, nesse contexto da pandemia? Então, assim, qual é a ocupação dentro do campo da saúde coletiva, entre vocês enquanto já sanitaristas, e estão atuando agora no contexto da pandemia? E aí, acho que a galera já percebeu que a gente vai ter, então, duas perspectivas para debater os assuntos que é o que, de fato, vocês estão desenvolvendo nesse momento. E eu queria que você falasse um pouco, então, dessa atuação, dessa ocupação, na verdade, né? Agora. Ingrid? Oi, sou eu que falo primeiro? Não, bora mudar agora. Tá, vamos alternar. Então, como eu falei, eu atualmente estou meio autônoma, porque eu não estou em nenhum programa de pós-graduação. Porém, eu já estava pesquisando no começo desse ano como que seria um aumento dos dados em relação às denúncias de violências. Então, o que eu estou fazendo nesse momento de pandemia, desde a primeira vez que eu vi a notícia sobre a cidade de Wuhan, eu não sei falar, a cidade da China teve um aumento de medidas protetivas. A partir dali, eu comecei a observar e analisar os dados que estão sendo projetados sobre a violência doméstica e violência de gênero durante o contexto de isolamento social. O que eu estou usando como busca dos dados seriam ferramentas oficiais mesmo. Então, às vezes eu entro na página dos ministérios, nos ministérios existentes do Brasil, né, que seria o Ministério da Mulher, Direitos Humanos, dados divulgados pelos jornais, e acompanhando esse aumento e tentando entender por que ele ocorre. Porque né, a gente tem que ter claro que a violência, quem estuda a violência de gênero particularmente, como um todo, tem como clareza de que é um fenômeno que já existe antes da pandemia e tem que entender, na verdade, o antes da pandemia, o durante e como que vai ser e como que esse fenômeno vai continuar acontecendo. Porque ele já acontecia antes, só teve um aumento de mais ou menos em quase todos os lugares, de 30% a 40% da violência. E aí seria mais ou menos isso que eu estou acompanhando juntamente com os projetos de lei e medidas que estão fazendo nesse momento propriamente dito no Brasil. Acho que é isso. Certo. Agora, Ingrid, eu vou continuar com você, antes de partir para o Wendel. Eu acho que é muito interessante quando você traz um pouco essa perspectiva da pesquisa, que é algo muito forte dentro da saúde coletiva, né? Só que a gente sabe que há pesquisas e pesquisas, né? Há campos de pesquisa que tem grandes financiamentos, que são áreas bastante estudadas, né? E a gente sabe que dentro do campo dos agravos isso se modifica muito.
E aí você está num lugar de pesquisadora assim, autônoma, mas não deixa de ser como qualquer outra, né? Aí tem dados secundários sobre um agravo na saúde que muitas vezes não é vista sob a perspectiva da saúde pública, né? A violência, ela é vista sob a perspectiva de segurança, né? Primeiro, né? Antes mesmo de ser um problema de saúde pública. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu entendimento em relação à violência, né? Como uma pessoa que já tem expertise na área, né? Que já vem estudando, e como, o que esses dados têm revelado para você nos últimos períodos. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu comente a relação da saúde e violência nesse contexto? É isso? Assim, qual a sua... o que você entende, na verdade, né? A partir desse estudo que você tem feito, né? Como você contextualiza a questão da violência? Tá. Vamos lá, pergunta de ouro essa aí, né? Vamos pensar assim. É complexa essa pergunta, porque, assim, primeiro que a gente tem que ter claro duas coisas, assim. Quem estuda violência tem o consenso de que é um fenômeno sócio-histórico cultural já existente desde sempre. Principalmente aqui na América Latina, que a gente foi concebido com isso. Aí, num segundo momento, a gente tem a diferença do que é a área da saúde. Eu vou falar isso porque realmente tem pesquisa sobre isso. Qual que é a diferença do conceito de violência contra a mulher e violência de gênero dentro da área da saúde? Eu uso violência de gênero por causas teóricas que eu estudo, mas muita gente dentro da área da saúde classifica como violência contra a mulher. E assim, eu não quero ser repetitiva sobre o que eu acho desse aumento, mas isso é meio óbvio sobre uma questão patriarcal, as pessoas estão em casa, tem essa questão da alteração da rotina. Uma pessoa que já é violenta, por mais que ela não tenha se manifestado, ela começa a se manifestar dentro desse contexto. Não é que ela ficou violenta por causa do isolamento social, ela sempre foi, só que ela teve o estopim para isso acontecer. E aí, o que acontece dentro da área da saúde? Você comentou, eu estava vendo, eu acompanho Elas no Congresso, que é uma página que fala sobre os projetos de lei das mulheres, e tem um dado que eu até coloquei aqui na minha colinha, que era sobre os projetos de lei que estão sendo feitos nesse momento. Então, tem mais ou menos assim, entre março e maio agora, teve 1.261 projetos de lei protocolados na Câmara dos Deputados. 24 delas são da palavra-chave gênero, direitos das mulheres e coronavírus. E a coisa interessante é, as pessoas que propuseram isso têm mais ou menos... os projetos que são protocolados com elas mulheres nesse contexto, são 16% deles estão pedindo questão de saúde e violência. Tanto que esses dias teve a sanção, né, da PL sobre medidas emergenciais de casa-abrigo, do serviço continuando para conseguir proteger essas mulheres em situação de violência. Eu não sei se eu consegui me deixar mais ou menos clara, mas eu acho que é interessante observar que as pessoas que propõem os projetos de lei, as que são mulheres são focadas, propriamente dito, nessa questão da saúde. O que é interessante porque a violência é uma área interdisciplinar. Perfeito, perfeito. Eu acho que é um tema de muito debate, eu ainda vou fazer. Espero que as pessoas também se sintam já confortáveis para fazer perguntas, né? Direcionadas, a gente depois vai passar por esse momento. E aí eu queria ver o Wendel, que traz uma outra perspectiva que não deixa de ser uma situação de violência, mas é o que ele tem se ocupado aí. E eu queria que ele falasse um pouco, então, da experiência dele em relação à imigração, né? E qual tem sido essa ocupação nesse período de pandemia. Ok, Paulo. A questão de imigração é uma questão constante no sentido de que ela estava antes da pandemia e na pandemia ela mudou de forma. Né? Ela chegou a uma nova morfologia. Bom, eu estou acompanhando
os fluxos, ainda que na pandemia tomou um outro caminho. E antes mesmo de falar dessa questão da imigração rumo ao Brasil na pandemia, é preciso mostrar que nos últimos anos o Brasil passou a ser um país receptor de muitos imigrantes e refugiados oriundos de vários países, né? A busca por novas expectativas de vida tem levado muitos desses sujeitos a escolher o Brasil como destino. Bom, porém, apesar das políticas públicas adotadas pelo país no que serve ao acolhimento de estrangeiros, estes grupos não deixam de permear numa invisibilização gritante, né? Injustificativa ao caso, ao fato, nota-se a ausência da variável nacionalidade nas fichas de notificação para a Covid-19. Ou seja, não há registro real de quantos imigrantes e refugiados foram contaminados. Então, quando não tem registro, né, a história não vai poder contar como que foi, como que tem sido essa experiência da Covid-19 na categoria migrantes e refugiados, né? Bom, segundo as Nações Unidas, os imigrantes e refugiados são vulneráveis desproporcionalmente ao risco de exclusão, estigma e também de discriminação. E no Brasil, especificamente, estima-se que hoje existam cerca de 1.890.742 imigrantes e refugiados, né? Então, por que eu comecei com esses dados? É justamente para mostrar que, olhando para o mapa mundial, o Brasil se classifica entre os países que menos recebem migrantes e refugiados. Ok? Não chega a 1% da sua população. Na Itália tem mais de 9%, e na América Latina, se olhamos para o Chile, Argentina, estes estão com mais imigrantes e refugiados em relação à população local, certo? Então, por que estou falando disso? É justamente porque a grande mídia mostra o cenário de imigração rumo ao Brasil como uma grande invasão, né? E sabemos que o Brasil tem poucos imigrantes. Logo, poderíamos acolhê-los bem. Bom, o Brasil tem grandes problemas para atender às necessidades dos próprios brasileiros. Sim, sabemos disso. É porque há políticas de exclusão. Então, dá para fazer ações inclusivas e não exclusivas. Enfim, na pandemia, nós percebemos que há uma diminuição nas chegadas ao Brasil, devido ao fechamento de fronteiras, né? E também há um regresso ao país de origem. É o caso de paraguaios e bolivianos que trabalham no setor informal, especificamente em oficinas de costura. Então, muitos destes estão voltando aos países de origem. E, bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é de muita importância que o Estado garanta que todos, inclusive imigrantes e refugiados, possam ter acesso igualitário aos cuidados de saúde e sejam incluídos, de certa forma, nos planos nacionais de resposta a emergências, né, com as medidas de prevenção, promoção de saúde e possibilidade até de serem submetidos a testes clínicos de terapia. O que, nessa pandemia, a gente vê que é um luxo para muitos. E eu estou acompanhando grupos de refugiados e imigrantes, especificamente em São Paulo. Eu faço parte de grupos de WhatsApp, de Face, e às vezes eu pergunto como que está indo, como que está sendo. E os profissionais, né, não sabem responder exatamente como que está sendo o acolhimento aos estrangeiros.
aos migrantes refugiados? Bom, o que é explícito é que há uma grande parte da humanidade que é descartável. Isso é fato. E nós sabemos também que quando se trata de imigrantes e refugiados no Brasil, há uma grande violência. Por que eu digo há uma grande violência? Porque até a própria Constituição brasileira, nos artigos 5 e 196, garante esse acesso à saúde para as populações migrantes e refugiados, para quem estiver no solo brasileiro. O artigo 5 diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, o fato de não propiciar esse acesso à saúde já é uma violência. Muita gente fala que não se pode esperar, nada vem de mão beijar. Assim, bom, o que eu acho é que quando você boicota um grupo, forçadamente esse grupo se afasta. Então, a forma de organização dos migrantes e refugiados no Brasil, por ser de uma outra cultura, a probabilidade de organização é muito menor. Eles não têm esse sentido de organização como se fosse no próprio país deles. Então, eu acho que é preciso fazer uma ponte entre a população migrante e refugiada com o sistema de saúde brasileiro. O que eu vejo também é que os migrantes e refugiados estão enfrentando 3 crises numa só. Eles enfrentam uma crise de saúde e a ameaça de ficarem expostos ao coronavírus por viverem em condições em que o distanciamento social é um luxo impossível. Inclusive, muitos brasileiros, para muitos brasileiros também é um luxo. Eu digo, às vezes, que alguns brasileiros podem ser considerados como imigrantes e refugiados no seu próprio país. O segundo seria, eles enfrentam também uma crise socioeconômica, especialmente os que trabalham na economia informal, sem terem uma rede de segurança. E a terceira crise é uma crise de proteção, já que as fronteiras estão fechadas. Hoje em dia eu recebo notícias de haitianos que ficam na fronteira entre a Guiana e o Brasil, e eles não conseguem atravessar a fronteira, e eles estão numa escassez de aprovisionamentos. Certo? Bom, basicamente é isso que eu estou acompanhando, e de longe ou de perto eu estou auxiliando alguns imigrantes e refugiados a conseguirem o auxílio emergencial, certo? E isso está sendo um proveito. Nós estamos nos dando bem e muitos estão conseguindo, felizmente. E outra coisa que eu vejo necessário para o Brasil. O Brasil, em muitos casos, não sabe ser pioneiro. O que eu digo? O Brasil, às vezes, precisa imitar. Por exemplo, o caso de George Floyd. No Brasil, há vários George Floyd. O Brasil precisava esperar um George Floyd americano para depois imitar. Enquanto no Brasil, as pessoas morrem todos os dias. Então, o Brasil precisa se reinventar, inclusive com as populações migrantes e refugiados. Eles são oriundos de culturas diferentes. Os migrantes e refugiados talvez tenham entendimentos diferentes do que é saúde. Portanto, além de entender o que é saúde para esses grupos, é preciso estabelecer um clima de receptividade e acolhimento no sistema público de saúde. Então, isso, de certa forma, vai fortalecer o SUS. O que eu estou propondo é a contratação de profissionais de saúde oriundos das populações migrantes e refugiados.
porque a saúde tem esse viés cultural. Por enquanto é só isso e vamos conversando. Incrível, incrível. Acho que muitos elementos que você traz, e eu acho que algo que é muito interessante a gente refletir é justamente a gente é um dos poucos países assim que tem um sistema universal de tamanho e envergadura, né, que abrange uma população de, vamos dizer, 200 milhões de pessoas, porque o SUS é para o Brasil inteiro, né, não só em termos de atendimento, que tem nos seus princípios, né, a universalidade, mas no momento em que você tem uma situação de imigração que é uma questão global, é fechar as portas, né? E numa situação de emergência de saúde pública, o que é algo que de fato fere total e completamente a violação de direitos. Então, assim, que vai ao encontro, né, justamente dessa violação, uma vez que as pessoas estão buscando por abrigo, né? E o que é interessante é que a gente está numa situação de uma epidemia que foi, né, trazida, mas que existe esse medo de imigrantes, do risco que pode trazer, mas na verdade veio justamente a partir de pessoas do Brasil que estavam nos países onde se costumam, né, os mais afortunados costumam passar suas férias e vieram e o risco, na verdade, chegou para os imigrantes, assim como eu posso dizer que chegou para a população em situação de rua, que de fato era uma população que não estaria fora do Brasil nesse momento. E aí eu acho que queria que você comentasse um pouco, eu acho que o que se tem visto, assim, no sentido de que onde estão essas pessoas? Porque como a questão do auxílio emergencial, até para os brasileiros, aí falando um pouco desse contexto de pandemia, né, das crises que o coronavírus tem provocado, né, em que contexto fica os imigrantes, uma vez que eles não têm a questão da identificação, né? Justamente porque não a maior parte das coisas do Brasil não se pergunta sobre nacionalidade. E aí eu não sei como é que você está tendo contato com isso, o que é que você pode falar para a gente sobre isso? Olha, Paulo, eu venho acompanhando essas comunidades, não só de haitianos, mas também de bolivianos e venezuelanos. E o que sempre vem para mim são os casos de morte. Pessoas morrendo em casa que não estavam conseguindo acessar a saúde e as pessoas ficam em casa, certo? E geralmente é tarde demais para poder contribuir, porque já vem a notícia de morte e você não pode fazer mais nada. E hoje em dia eu estou recebendo demandas de uma comunidade haitiana em São Mateus, aqui em São Paulo. Né? Já que São Paulo recebe 42% da população migrante e refugiada. Então, essa população está bem concentrada aqui. E ninguém tem acesso. As pessoas usam os métodos tradicionais e as informações que chegam até mim são informações só de morte. Às vezes tentando auxiliar com auxílio emergencial, com tradução de certas coisas. As pessoas às vezes me ligam para falar com profissionais de saúde. As pessoas, eu sirvo de intérprete para essas pessoas, mas eu acho que isso é pouca coisa. É pouca coisa, e quando a dor é muito intensa, a gente às vezes, o tempo não consegue ser um fator de amenizar essa dor. As pessoas têm essa debilidade. Comunicação. É por isso que eu começo e eu vou continuar batendo de frente com a contratação de profissionais oriundos das populações migrantes e refugiados para atender essas populações. Porque eu sou dessa categoria. Eu sei que tem esse receio de procurar o serviço de saúde, porque a pessoa já se sente vulnerável. O fato de não dominar a língua, de não poder se expressar da devida forma,
Então, a pessoa prefere ficar em casa até morrer, ao invés de procurar o atendimento. Eu me coloquei à disposição para vários grupos, ainda não tem nenhuma chamada. Eu já me coloquei à disposição para fazer essa ponte, para facilitar o acesso dos migrantes e refugiados, e ainda nenhuma resposta. Ainda eu estou à disposição. Né? Se alguém faz parte do serviço de saúde, se alguém é profissional e quer alguém para servir de ponte, para facilitar o acesso à saúde dos migrantes e refugiados, que seja haitiano, boliviano, venezuelano, eu estou à disposição. Massa. Assim, é muito difícil, né, quando você tenta encontrar alternativas que possam surgir, né, para aquele contexto de vulnerabilidade, mas quando as pessoas têm barreiras, como a barreira da comunicação, e muitas vezes nem são consideradas pessoas dignas de ter acesso, né? Porque aí a gente sabe que essa é a grande barreira, e isso provoca efeitos diretos, como é o caso de situações de, infelizmente, notícias de morte, né? Que eu acho que não é diferente para o caso da população em situação de rua, que nem chega às estatísticas. E aí eu não vou perder a oportunidade de puxar a bola para a questão de gênero, Ingrid, porque, veja, ontem eu estou fazendo um curso, né, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que fala sobre as iniquidades, e eu achei muito interessante um trecho do texto que dizia assim, que nesse contexto, né, em que as famílias elas estão passando por uma situação de extrema vulnerabilidade em relação a várias coisas, né, como você já bem comentou, a violência doméstica, né, ela acaba se tornando um lugar de risco para a mulher, né, e nesse texto ele sinalizava que é preciso olhar também para populações como populações de refugiados, onde muitas vezes isso já acontece, né, porque eles já vivem uma realidade dessa, né, e que para a mulher que está numa situação desse tipo é ainda mais vulnerável, ainda pior. Né? E aí eu queria saber, da sua pesquisa, se você puder contextualizar, no caso do local, né, se você tem alguma definição disso, se você tem dados que possam identificar essas pessoas que não são necessariamente pessoas de notificação do Brasil, né? Porque como são dados de notificação, né, a gente sabe que existe uma questão de alimentação dos dados, e aí eu queria ver o que é que você pode falar para a gente em relação a isso. Então, eu acho que eu vou pegar de novo um pouco da sua fala, Wendy. Eu estou olhando para o lado como se ele estivesse aqui do meu lado. O que acontece? Aqui no Brasil, eu vou falar primeiramente do caso local em Foz do Iguaçu. O CRAM, quando ele recebe alguém, ele tem a opção de nacionalidade, raça e etnia. Então, qualquer mulher estrangeira que for vai ser inscrito lá na ficha dela, nacionalidade X. Pronto. Eu acho que no Sinam também, pelo que eu me lembro, eu acho que o Sinam também tem essa questão da nacionalidade. Bom, sobre a questão da violência nesse aspecto, assim, eu acho que, para começar, acredito que nesse hall, assim, tipo, que a gente está falando de populações vulneráveis, a gente tem que ter claro que existem vários tipos de violência, mas vários tipos. A gente fala violência doméstica, mas a gente generaliza porque ela está dentro de casa, porém tem vários tipos. Eu acho que no caso de pessoas vulneráveis, tanto quanto a população de rua, quanto a população de imigrantes, sofrem violências estruturais. A gente sabe muito bem como que funciona o racismo. A gente não tem esse segredo no Brasil, e teve o estopim do caso do George Floyd, como foi abordado pelo Andy. A questão é muito simples, assim, a questão da população vulnerável, ela já tem uma violência estrutural, que é a negligência por parte de Estado, por parte de instituições, de ignorar que aquela pessoa existe e ela está numa situação vulnerabilizada. Não vou colocar que ela é vulnerável, ela foi vulnerabilizada naquela situação.
E depois tem a questão de violência psicológica, que eu acho que é o que pega mais. Nesse contexto de pandemia, a gente tem uma questão de mais de violência psicológica, de certa maneira, violência patrimonial, porque tem essa situação econômica muito agravante, e eu não posso afirmar isso com propriedade, talvez o Andy possa, mas normalmente são as mulheres que conseguem carregar na marra a questão econômica, e isso mexe bastante, entre outras coisas. Eu não posso falar sobre banco de dados de outros lugares, mas sim, eu cheguei a ver dados, por exemplo, do México, do Chile, da Argentina, e que são 3 países que durante esse período de pandemia, assim como o Brasil, fizeram projetos de leis e projetos realmente efetivos para cuidar de pessoas em situação de violência. E aí, tipo, então elas já têm um contexto, eu sinceramente, analisando como eu analiso, acho que elas estão mais avançadas do que a gente no Brasil. Questão de renda básica, questão das casas-abrigo. Aqui a gente tem casas-abrigo para mulheres em situação de violência, isso foi realmente protocolado com a PL que eu comentei no começo, protocolado para a questão dela continuar atuando como serviço essencial e também fazer todas as medidas de segurança por questão da pandemia, porque a mulher em situação de violência, se ela quiser solicitar que ela vá para essa casa-abrigo, que não é o ideal, né, nesse momento, nesse grande estopim de quase 70 mil mortes. Eu não sei quantos números estão, gente, eu sempre perco as contas. Então, 70 mil mortos. Então, fazer esse deslocamento de sair de casa para poder se proteger é muito complexo. E por isso que essa lei agora é tão importante, para conseguir pelo menos assegurar que essa pessoa tenha o acesso a essa casa-abrigo. Aqui em Foz do Iguaçu, a última vez que eu conversei com o CRAN, que foi antes de estourar a quarentena e pandemia no Brasil, a casa-abrigo já estava lotada. Isso também faz a gente refletir como que esses aparatos existentes, eles lidam com as demandas, gente, porque a violência, a OMS classifica a violência como uma pandemia. Então, a gente está vivendo uma pandemia dentro de uma pandemia. E aí eu não vou ficar fechada só na questão de gênero. Eu acho que o que está acontecendo nesse momento são 2 questões. São questão de violência de gênero e violência racial, que é um absurdo. Porque a gente sabe muito bem quem é que está morrendo, a gente sabe muito bem quem é que está sofrendo essa violência. É um absurdo que nesse contexto de pandemia a gente tem que lidar com violência policial para corpos negros, sabe? Então é muito complexo, na verdade, analisar sobre como que a gente lida com a violência dessas pessoas vulnerabilizadas. E ainda mais nesse contexto, como que a gente protege? Porque também tem uma outra grande pergunta que se fizeram no começo dessa pandemia, que houve um aumento de casos ou houve um aumento do número de denúncias? Porque já faz mais ou menos 1 ou 2 anos que tem registro de que o 180 está aumentando o número de denúncias. As pessoas estão aprendendo a denunciar mais. Mas também tem uma questão de comunicação, como o Andy bem colocou, tanto para mulheres estrangeiras quanto para mulheres brasileiras. Primeiro, identificar que você está numa situação de violência. Segundo, como que você comunica isso para um profissional de saúde que você está em situação de violência. Muitos profissionais têm cursos, têm habilitações, mas muitos profissionais não sabem ainda como lidar com a situação de violência. A gente sabe que tem que fazer uma notificação compulsória, mas como que eu vou abordar aquela pessoa e falar assim, eu acho que você sofre situação de violência, vamos colocar você numa rede de apoio. E quando o Andy estava conversando, eu estava pensando muito nisso, tanto para imigrantes quanto para as pessoas em situação de violência, a gente tem que ter claro que a gente precisa ser uma rede de apoio. A gente precisa ser uma rede de apoio, porque eu acho que no caso dele não tem isso, mas tem um termo muito interessante chamado rota crítica da pessoa em situação de violência, que seria todo o processo que ela passa até ela conseguir realmente denunciar a violência e sair desse ciclo. É um ciclo muito longo. E aí é importante de promotoras legais e pessoas que são rede de apoio para essas pessoas, porque elas conseguem fazer uma mediação até ela conseguir sair desse contexto. Claro, é um trabalho que exige, acho que exige uma mistura de militância, um pouco de carinho, mas também exige muita sensibilidade para a gente saber se comunicar com esse tipo com essa pauta. E, assim, abrindo o coração, quem estuda violência, estuda esses casos mais, essas desigualdades sociais, é muito complicado, porque quando a gente vê como é que é o sistema,
como é que a gente muda isso, é uma coisa até meio cansativa, às vezes, de começar a lidar com isso. Na situação de violência, você faz toda uma rota crítica, você passa por várias coisas, até você fazer uma pessoa denunciar, até você conseguir medida protetiva, até fazer essa pessoa se sentir 100% bem, demora. E aí eu acho que entra um pouco disso, mas sim, acho que eu deu para responder um pouco a pergunta e dar uma refletida sobre. Sim. E aí, gente, eu já vou aqui finalizar que a gente vai caminhar para um momento de perguntas e respostas. Então, quem tiver perguntas para fazer, já pode fazer, né? Que eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o Andy e para a Ingrid, e aí vou depois abrir para as pessoas nos comentários poderem perguntar e a gente fazer, então, essa rodada. Tem duas coisas que eu acho que une muito essa relação, que é de acordo com a trajetória de vocês e também a atuação enquanto sanitaristas, que é a questão da saúde global, né? Quando o Ingrid fala que a violência é uma pandemia e quando o Andy traz a questão dos refugiados, a gente começa a sair um pouco do nosso lugar fechado, né? De Brasil, que não está num contexto isolado, que tem vários problemas, mas que também está imerso num mundo onde cada vez mais globalizado, né? Onde questões que são generalizadas num sentido diferente, claro, porque cada lugar é de uma forma, mas aqui também tem reflexos impactantes, né? E aí eu queria que vocês falassem, a partir da formação de vocês de uma universidade que tem essa integração, né, que une pessoas de diferentes nacionalidades, como vocês enxergam isso da questão da saúde global hoje, né, com o que vocês vivenciam no campo e também na questão da formação. O Andy agora? Bom, Paulo, essa pandemia está nos mostrando que não há como fingir que as desigualdades sociais são separadas das desigualdades raciais, né, começando pelo Brasil. E hoje em dia, eu acho que nós devemos defender uma saúde global, uma saúde planetária. O que eu quero dizer por aqui? Não só a saúde humana, mas também a saúde animal e a saúde ambiental. Ok? E os países têm que, literalmente, acabar com essa questão de fronteira. A questão de fronteira já é uma barreira, já cria política de inimizade, certo? O fato de criar fronteiras. A gente pode ter as fronteiras, porém, pensando para além das fronteiras, uma saúde global para que todos possamos viver como seres humanos. Em relação à saúde ambiental, nós percebemos que durante a pandemia a qualidade do ar subiu, né? Então, o direito de respirar ficou muito mais viável. Porém, está todo mundo de máscara, porque nesse mesmo ar, né, veicula o vírus. O que pode ficar na história da humanidade seria ter pelo menos um feriadão de 15 dias confinados para dar à natureza essa liberdade de se reinventar, para dar à natureza um sossego. Esse processo produtivo intenso do capitalismo contamina o ar. Então, dar 15 dias de feriado, por um decreto, para o mundo seria de grande relevância. E nós sabemos que, quando um continente está machucado, um outro continente com certeza vai sentir a dor. E nós somos condenados a viver no globo terrestre, no planeta. Portanto, é dever de cada um proteger o globo. E outra coisa que eu gostaria de dizer
pela minha voz, muitos refugiados e imigrantes estão falando. E eu gostaria de falar especificamente para alguém que se sente meio xenofóbico ou racista. Então, esse sujeito, antes de ser xenofóbico ou racista, é um ser humano. E todos os seres humanos precisam viver e merecem viver. Os imigrantes e refugiados estão apenas buscando uma forma de viver, de respirar um outro ar. Às vezes, no país desses sujeitos, é difícil a vida. Ninguém migra por migrar. As pessoas migram por medo. As pessoas migram para buscar novas expectativas de vida. As pessoas migram para buscar, para traçar um novo caminho, para poder viver melhor, para fugir das políticas de morte, né, nos países de origem. Então, quando as pessoas chegam no país de destino e deparam com com uma receptividade meio hostil, isso é, de certa forma, também uma política de morte. Então, você sai do seu país tentando tentar uma nova vida no outro país e você vê que essa tentativa de nova vida é ilusória, aí a ideia ou de voltar ou de se sentir, de não se sentir gente. Então é preciso entender que os migrantes refugiados carregam com eles outros mundos, carregam diferenças. E as diferenças são as forças dos seres humanos. E nós aprendemos muito com as diferenças. Tá? Eu posso ser diferente por ser haitiano, por ser imigrante, porém, se a gente junta as forças, você aprende comigo, eu aprendo com você. Então, precisamos ter um pouco de humanidade para que possamos caminhar juntos rumo a um novo universo, sem discriminação, sem preconceitos. Preconceitos, bom, isso sempre vai ter. Porém, com o tempo, à medida que você vai entendendo o outro, você vai apagando o preconceito que você tinha dentro de você. Nós precisamos fazer isso urgentemente. E a pandemia, o que ela nos está ensinando? É que fronteiras são barreiras. Epidemia precisa atravessar fronteiras para virar pandemia. E a gente, nessa fase, somos todos vulneráveis. Nós somos todos vulneráveis, nós precisamos aprender a nos cuidar, não só eu, Wendy, cuidar de mim, mas também cuidar do outro, independentemente da cor da pele, da nacionalidade. Eu vejo o outro como ser humano e o outro merece viver assim como eu mereço viver. É basicamente isso. Muito bom, incrível. Ingrid, qual a sua perspectiva? E aí, eu vou jogar já aqui a pergunta, que o Ingrid depois já começa a pensar como vai responder, que tem a ver com a nossa formação. Então, por favor, Ingrid. Nossa, eu fiquei emocionada com a fala do Wendy, estou me recuperando. Mas assim, falando uma boa, eu não queria usar essa palavra propriamente dita, eu não queria reforçar essa palavra, porque é uma coisa viciada. A gente vive num sistema capitalista, patriarcal, racista, enfim, vocês já sabem como que é o sistema mundial que a gente vive. E eu acho que, na verdade, a grande problemática é a gente refletir de como que a pandemia, eu acho interessante observar como que um fenômeno, não é uma doença, é um fenômeno sócio-histórico-cultural, que é a violência ser considerada uma pandemia. Que aí a gente mostra, tipo, a gente tem que ter claro na nossa cabeça de que nós latino-americanos já somos concebidos de uma forma violenta. A gente tem um histórico de escravidão, a gente tem uma história de genocídio dos nossos povos, entre outras coisas. E a gente parar para pensar que
a partir dessa dizimação, eu não sei nem se vai ser, desses povos, a gente ainda continua nesse contexto de violência, é para a gente pensar, na verdade, sobre os exercícios de poder que fazem sobre a gente. Quando eu penso questão de saúde global, eu acho muito, muito interessante pensar a questão de violência e saúde global, porque é um acordo de combate à violência, propriamente dito. Tem vários documentos, mas o último realmente relevante foi assinado no Brasil em 1990. Vários países assinaram esse documento para erradicar a violência, e a gente estamos em 2020 ainda tendo que debater isso. Eu sou uma pessoa que, assim, eu acho que para a gente conseguir romper com esse fenômeno, é muito difícil, porque a gente tem que abalar muitas estruturas e fazer o exercício, reconhecimento do exercício de poder, de como é que a gente muda. Dentro da questão de gênero, pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo, eu sinto que as feministas latino-americanas têm uma organização muito boa e muito forte. Tem várias organizações que eu não sei como estão atuando nesse momento, tipo a rede de saúde latino-americana, saúde feminina latino-americana, que são mulheres mais da América Central para cá, que organizam. Tem a questão de encontros latino-americanos de feministas, que debate muito a questão de violência e a questão de outros pontos da saúde das mulheres. Então, tem vários encontros e tem uma organização relativamente boa e forte. Eu sou uma pessoa otimista, e quando for se tratar de saúde global, quando a gente for tratar de saúde da América Latina, vou colocar assim mesmo, porque é o meu contexto, eu quero botar fé que esses movimentos vão conseguir fazer uma mudança. E aí, assim, a partir da gente olhar o nosso local, onde a gente está, poder começar a pensar de como mexer com a questão de saúde global. Eu sou otimista, mas eu também sou otimista porque o movimento feminista tem uma certa força e uma certa. Esqueci a palavra. Eles são. É uma coisa frequente, a pauta. Até que a gente consiga mudar, demora, mas é uma pauta frequente que eu acho que pode ser caminhada pós-pandemia para refletir sobre saúde global e América Latina. Sim, sim, com certeza. Eu acredito que o que não falta é lugar que a gente precisa modificar as perspectivas futuras, né? Principalmente quando se trata de interseccionalidades, né? Acho que a gente pode falar nesse sentido. Então, Andy, aí acho que você viu o comentário. Agora, voltando para a nossa questão de formação, eu vou colocar novamente que ele também vai pensando, né? Como vocês percebem o diferencial do sanitarista para o contexto que se dedicam? Né? Então, assim, para uma formação que a gente tem contato com muitos campos de atuação, com várias definições, conceitos e disciplinas, né, que a gente entende o conceito ampliado de saúde. Então, como é que vocês entendem, né, esse diferencial? Bom, o sanitarista tem uma formação multidisciplinar. E essa formação facilita a ele esse entendimento do contexto atual, esse entendimento de vários cenários, não só da área da saúde, não só da área da saúde. Então, esse diferencial, como sanitarista, além de ser um profissional que entende o que é saúde para uma determinada comunidade, busca entender também as mãos políticas que estão atrás de tudo isso. Né? Então, nada surge do nada. Né? Sempre tem alguma coisa que gera outra coisa. Então, o que eu quero dizer por aqui é que o sanitarista, ao discutir sobre a saúde ou a doença, discute também sobre o cenário político atual, certo? Porque isso interfere muito sobre a saúde. Por exemplo,
no meu país de origem, eu considero o Brasil como o meu país também, tá? Não é invasão, mas eu me identifico com o Brasil. Mas quando eu quero me referir ao Haiti, eu falo meu país de origem, tem essa questão de que o povo não tem confiança no governo. Então, se o governo fala que Covid-19 existe no Haiti, ninguém vai acreditar. Então, você percebe essa questão dessa confiança do povo, né, em relação ao governo. Então, o sanitarista, de certa forma, tenta entender o que está por trás de tudo isso, tenta refletir, tenta trazer a filosofia, as ciências sociais, a geografia, tudo para entender o cenário mundial atual. O que eu percebo do cenário mundial atual é exatamente isso, é que os seres humanos precisam se unir cada vez mais para combater especificamente esse inimigo invisível. Então, bom, talvez a pandemia venha para nos ensinar uma nova forma de viver, uma nova forma de montar redes de solidariedade, né? A empatia nós precisamos ter, entender como o outro vive, para que nós possamos ser solidários a ele. Então, eu não lamento nem um minuto da minha vida por ter escolhido essa carreira, né? Por ter escolhido esse curso, Saúde Coletiva, e também por ser oriundo da UNILA, uma universidade com uma filosofia, com uma política de integração latino-americana. Em tempos de inimizade, a universidade, a UNILA, promove a amizade. Então, nós devemos ver claramente que é isso que nos resta enquanto ser humano, é juntar as forças para que nós possamos viver bem. E nós precisamos entender também que os imigrantes e refugiados não venham ao Brasil para roubar empregos, por favor. Muito menos para roubar vagas de universidade. Sabe por que eu digo isso? Porque eu vim muito escutando isso. A Ingrid sabe muito disso. Na UNILA, às vezes tem quarta, quinta chamada e ninguém vem. E quando essas vagas são dedicadas a imigrantes, todo mundo fala, eles estão invadindo as nossas universidades. Mas ninguém vem. Então, essas vagas remanescentes podem ser direcionadas a qualquer grupo. Então, e também, essa questão de roubar empregos, os imigrantes vêm geralmente para trabalhar em lugares que geralmente os nativos não querem, certo? Eu pesquisei há muito tempo não, né? Eu pesquisei sobre trabalho, eu percebi isso, né? Então, o Brasil precisava dessa força, dessa mão de obra migrante, que é uma mão de obra barata, certo? E uma mão de obra que viabiliza uma superexploração. Então, eu já estou indo para o outro lado agora de trabalho, mas vamos ficar nessa questão de saúde. O trabalho também é saúde. Então, tudo que nós fazemos é saúde. E Ingrid, Paulo, quanto mais eu cuido da saúde de vocês, eu estou cuidando da minha própria saúde, certo? Então, os nativos brasileiros, vamos aprender a cuidar do outro, que é o migrante, o refugiado, e com certeza você vai se sentir bem. A gente não tem mais espaço para guardar ódio do outro. Vamos tentar ser empáticos. E assim vamos viver melhor. É isso a minha palavra enquanto sanitarista, formado na UNIL, uma grande universidade. Eu acho que o Brasil precisa de muito mais UNIL, né? Não só uma, é preciso ter mais. A integração latino-americana precisa ter. Incrível, maravilhoso. É o que está faltando muito, empatia, né, nesse momento. Ingrid, qual o seu diferencial de sanitarista? Calma, eu tô me recompondo. Andy, você me fez chorar. Eu queria chorar. Sou emocionada e chorei.
Mas assim, nossa, tô falando, foi muito bom. Mas assim, enquanto sanitarista, eu gostei muito da fala do Andy sobre não sermos unileiros, né? A gente é unileiro, porque a palavra unileiro. Então a gente, independente da nacionalidade, já sofre preconceito por ser da UNILA, né? E enquanto sanitarista, que quero trabalhar com a área de violência, eu vou contar essa trajetória da minha vida. Eu não contei isso lá na frente, mas assim, quando eu falei que eu queria trabalhar com violência, foi um dia atrás do outro, tendo que defender que o sanitarista pode trabalhar nessa área. Como a gente já falou aqui, é uma questão de interdisciplinaridade. O sanitarista, eu vejo um potencial do cacete, de poder transitar em várias áreas e fazer uma mediação. Eu vejo o sanitarista como, para além de um gestor, para além de uma pessoa da epidemiologia, para além de uma pessoa da política, um grande mediador. A gente tem informação para saber transitar nos espaços. E eu, como sanitarista que quero trabalhar com a área de violência, eu vejo como uma necessidade de ocupação de espaço. Não só para analisar fórmulas de dados, não só para fazer políticas, porque, por sinal, todas as políticas de combate à violência do Brasil têm assinatura do Ministério da Saúde, mas também ver como um potencial de promoção, prevenção da violência, que é o que eu defendi no meu TCC. Eu vejo o sanitarista como um educador. Eu vejo que a gente pode fazer muita coisa com educação permanente, educação popular e muita promoção e prevenção à saúde nesse aspecto. E eu também acho que a gente precisa de empatia. Eu acho que a gente que está na academia, vou colocar nós três aqui, tanto o Paulo quanto o Andy, que nós três somos pesquisadores. Teoricamente, o Paulo vai se formar em breve. A gente tem essa dinâmica. Eu acho que quando a gente está dentro da academia, a gente idealiza muito. A gente, querendo ou não, a gente se torna um pouco arrogante academicista, que a gente esquece de como falar com o outro. A pessoa que não fala da mesma forma que eu já é vista de uma forma diferente. Não na UNILA. Na UNILA a gente tem um caso aí de ter que falar em vários idiomas para saber se comunicar, né? Então aí é uma outra dinâmica, mas como é que a gente fala com o outro é uma questão muito de empatia. Como que a gente desce desse pedestal e como que a gente traduz esse conhecimento técnico que a gente tem para o popular. Eu acho que isso, na verdade, é a missão do sanitarista para a gente conseguir ganhar espaço, para a gente conseguir ocupar vários tipos de espaço. Eu acho que pode continuar trampando com isso de imigrantes, e eu acho que tem potencial dele trampar com o ACS, de fazer uma coisa, um diálogo com o ACS para como ele faz com o imigrante. Da mesma forma que eu, com o projeto de extensão que eu participei, que é o Precisamos Falar de Violência, pode fazer um diálogo de como a gente faz identificação de casos de violência. Eu vejo o sanitarista como um profissional com capacidade de transitar em várias partes. Para além daquelas que a gente já tem um certo, entre aspas, domínio, a gente tem que ter coragem de explorar para além de gestão, políticas e epidemiologia. Isso a gente sempre carrega com a gente, porque não tem como ser sanitarista sem isso. A gente tem que ter coragem de também estar em espaços que são ditos que não são para a gente. Quando eu falei que queria estudar violência, teve uma pergunta muito boa que me fizeram, falou assim, o seu tema é relevante para o direito, para a saúde, para ciências sociais, para a ciência política, para políticas públicas, mas e para a área da saúde? E tem que fazer todo um histórico, pegar lá Minayo, grande Minayo, que não é da área da saúde, porém faz muita produção para a área da saúde, e justificar com ela o porquê que a gente pode estar ali. Eu acho que esse, na verdade, o processo do potencial dentro da nossa área, da minha área, que é violência, dentro de outras áreas que a gente quiser explorar, é feito para fazer um incentivo. Velho, se a pessoa falar que o seu tema não é relevante para a saúde coletiva, vai e faz e ocupa espaço e fala que pode sim, cara, porque senão a gente vai continuar perdendo espaço. Eu acho que é isso. Desculpa uma fala muito emocionada. Sempre bons posicionamentos. Aí queria trazer aí uma fala, um comentário, provavelmente de uma colega de vocês, né? Que vocês conhecem.
também para você, Ingrid. Ela fez uma pergunta diretamente que eu vou abrir para os dois. Eu acho que é super pertinente. Agora falando então da nossa visão enquanto sanitarista, no lugar onde vocês estão agora, Ingrid, diretamente, né, que está na pergunta, qual a sua percepção, então, da pandemia aí na cidade de Foz do Iguaçu, que é muito conhecida internacionalmente, né, talvez seja a única cidade onde você encontra três fronteiras, né, cruzamento entre três fronteiras, né, e Foz é muito conhecida por vários aspectos turísticos, né, mas fala-se pouco justamente dessa integração de tríplice fronteira, e é curioso realmente a gente entender como é que está se dando isso aí. Eu queria que você falasse um pouco, e o Andy depois falar então do que ele tem visto aí em São Paulo, né, Andy? Tem colinhas. Eu tenho colinha, gente. Eu fiz colinha porque senão eu não faria série sem cola. Eu vou responder a Gabriele. Oi, Gabriele, obrigado por estar assistindo. E sim, ela é nossa colega, ela conhece a gente. Bom, primeiro, eu acho que em panorama geral, Foz-do-Iguaçu da pandemia, todos os dias a gente acompanha os casos, está tendo uma crescente muito louca. Para uma cidade que estava bem controladinha, o número de casos teve um boom com essa reabertura safada do comércio, como vários outros lugares. Porém, e eu acho isso muito complicado. Essa semana saiu que o prefeito e o vice-prefeito estão diagnosticados com Covid e estão fazendo tratamento domiciliar. Se isso não é motivacional para a gente fazer uma lockdown nessa cidade, eu não sei qual vai ser, né? Mas isso é uma visão de quem não está no serviço. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Isso é uma visão de uma cidade, de uma moradora de Foz do Iguaçu, não é de quem está no serviço. Agora, dentro da minha área, eu acho importante observar que Foz do Iguaçu teve um aumento de 38% do número de casos de violência nesse primeiro quadrimestre, de janeiro a maio. Um pouco antes da pandemia e da pandemia. Isso significa um aumento muito grande para Foz do Iguaçu. O CRAM, desde o início, sempre está atendendo, agora presencialmente, porque agora tem até uma PL, mas antes de já estão atendendo presencialmente, fazendo essa mediação. Eu não posso falar como é que é feita essa abordagem, mas dentro do curso de promotoras populares a gente chegou a debater um pouco sobre alguns casos que chegaram. Não posso divulgar por uma questão de sigilo, por uma questão de respeito à pessoa vítima de violência. Como é que a gente faria essa atuação para tentar conter? Como fazer essa pessoa sair de situação de violência, o que é uma coisa extremamente complicada. Em Foz do Iguaçu, a gente sabe que acontece. Ano passado, por exemplo, 2 acima da minha, o cara tentou botar fogo na casa porque ele estava brigando. Tacar fogo na casa para queimar ela, matar ela. Então, acho complicado, na verdade, esse contexto de pandemia, porque a gente está aqui em Foz também, assim como o resto do Brasil. Tem essa questão de desemprego, que eu vi também que saiu recentemente, que houve um aumento drástico de desemprego aqui em Foz durante esse período de pandemia, a reabertura do comércio, o aumento do número de violência e o número do aumento de casos. Quase todo dia, inclusive são os estudantes de saúde coletiva, o pessoal de saúde coletiva faz os mapas onde estão as zonas de calor de contaminação aqui em Foz. Então, eu acho que é muito louco observar isso aqui em Foz do Iguaçu e muito complicado. E como é que a gente faz essa intervenção? No caso de situação de violência, a gente tem uma rede muito boa, mas é uma demanda muito alta, assim como o número de casos aqui. Acho que seria essa a minha posição, mas isso é uma opinião misturada de cidadão com quem observa dentro do aspecto de violência. É isso. Wendy. São Paulo, Wendy, é um epicentro e, né, muitos contextos que tem ali em São Paulo, né? Então, pois é. Inclusive, o caso paciente zero foi encontrado em São Paulo, né? No final de fevereiro. Bom, hoje em dia, a pandemia está ganhando espaço em São Paulo. E não só nas populações migrantes e refugiados, como também na população paulistana, está tendo uma demissão dos cargos de trabalho, né? Muita gente está ficando sem trabalho. E essas pessoas
por serem recém-demitidas, não têm acesso ao auxílio emergencial. Né? Então, essas pessoas não têm nenhuma fonte de renda e também não conseguem ter o auxílio emergencial. Entre essas pessoas, tem haitianos, bolivianos, venezuelanos, brasileiros também. Eu estou acompanhando algumas pessoas, algumas famílias, na busca de cestas básicas, certo? E eu estou também em muitos grupos pedindo auxílio, porque essas pessoas que não têm nenhuma renda precisam viver e precisam comer. E o pior, essas pessoas vão ter que pagar as contas. Então, a minha preocupação atual é especificamente buscar uma forma de amenizar as dores, né? Procurando cestas básicas, ajudando quem tem direito ao auxílio a conseguirem. Tem algumas comunidades, por exemplo, aqui em São Paulo, São Mateus, muitos haitianos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, bom, em grosso modo, muitos migrantes e refugiados que trabalhavam no setor informal, agora essas pessoas são desempregadas e têm que continuar pagando as contas obrigatórias. Então, estamos vendo essa possibilidade para ver como amenizar esses problemas. Eu aqui em Carapicuíba, não sei se vocês conhecem, Caracas, minha quebrada, tem uma comunidade haitiana muito grande e de perto ou de longe eu estou acompanhando esta comunidade, né? Em plena pandemia, o que a gente vê é essas redes de solidariedade. Redes de solidariedade, você cozinha, você chama o outro, respeitando o distanciamento social, o outro não tem óleo, você dá óleo para o outro não tem arroz, você, né, acaba compartilhando o que você tem. Em São Paulo, todo mundo sabe que o caso é gritante e singular. Bom, eu estou em meio a tudo isso e eu vou continuar auxiliando na medida do possível, cuidando de mim e cuidando dos outros. Foi muito bom ouvir a Ingrid falando da situação da Tríplice Fronteira. Eu já estou com saudade, porque eu deixei a Unila já há 1 ano e meio, 2 anos, quase 2 anos. E depois dessa pandemia vamos poder estar juntos, tá bom? Eu quero muito voltar para lá para ver os camaradas. É isso. Perfeito. Então, a gente já está caminhando para o final, né? Não tem mais nenhuma pergunta direcionada, né? Tem elogios aí a vocês. E eu queria, então, que vocês falassem o que vocês queriam falar mais, fizessem já umas considerações finais, as despedidas. Eu acredito que esse assunto, em algum momento, eu espero que ele ganhe um destaque maior na mídia. A gente precisa começar a interseccionalizar as coisas, né? E aí eu faço um trocadilho, mas não é só uma única pandemia, né? A gente tem uma pandemia que desdobra em diversas questões, de diversos problemas, e por aí vai, né? Que já estavam presentes na nossa sociedade contemporânea, né? Que é fruto de um sistema que explora as pessoas e que coloca em situações de vulnerabilidades, iniquidades e desigualdades. Então, queria aí pedir para que vocês falassem, que vocês quisessem falar, já fizer essas considerações finais. Aí, não sei quem começa. Ingrid? Eu posso começar, assim. Bom, já que é fazer um desfecho, né? Vamos lá. Primeiramente, por uma questão de educação mesmo, eu queria agradecer de novo o convite feito para estar aqui.
Foi uma live muito rica. Fiquei muito feliz de estar do lado de duas pessoas que eu já conheço. E vai fazer 2 anos que eu não vejo os dois pessoalmente, por um acaso. O que eu vejo assim, eu acho que o tema foi interessante e o que eu acho, o que eu penso assim, quanto o Andy ele foca essa questão de empatia, eu acho que na verdade eu não quero ser generalista, mas eu acho que isso é uma coisa que nós que somos unileiros carregamos bastante, porque em diversos momentos é nós por nós, literalmente. As comunidades, ela a nossa comunidade acadêmica estudantil é muita gente nós por nós, a gente que faz todo o rolê, a gente que faz todo o corre, a comunidade haitiana aqui é bem organizada, e assim como outras nacionalidades, e a gente tem muito essa questão de empatia, porque, falando português bem PTBR, a gente é muito fodido. A gente é muito fodido e negligenciado por 2 âmbitos. Então, a gente tem isso. Eu acho que, aproveitando assim, eu acho que o tema da violência dentro da pandemia vai dar muito pano para manga. Sou otimista que os estudos vão continuar. Eu sou uma pessoa que, pós-pandemia, eu quero acreditar que a gente não vai aceitar mais as coisas como a gente está, porque a gente já está sentindo essa necessidade que precisamos mudar. Como a gente falou, a gente precisa de um respiro. O planeta precisa de um respiro, mas a gente, enquanto sociedade, também. E esse período de pausa obrigatória do distanciamento social faz a gente refletir sobre qual é a vida que a gente quer carregar. Para refletir que se nós temos o privilégio de estarmos em casa, como que como que as pessoas que estão na situação de terem que se expor estão sendo obrigadas a isso. Como a gente falou, saúde a gente vai analisar tudo. Se a gente for falar sobre trabalho e saúde, a gente vai ficar aqui até amanhã, vai virar um congresso, vai virar uma outra coisa, né? Mas a gente tem que pensar. Eu sou uma pessoa otimista pós-pandemia e eu nunca sou otimista, gente. Eu nunca sou otimista mesmo. Sou otimista de que a gente não vai aceitar mais as coisas do jeito que estão. Porque da mesma forma que a gente está no meio de uma pandemia, os trabalhadores, os empreendedores, como são ditos, fazem uma greve geral. Se as pessoas saem na rua para defender que elas têm o direito de viver, eu também acredito que essas mesmas pessoas vão olhar após a pandemia e falar assim, não vou aceitar mais esse negócio. Eu quero respeitar a minha qualidade de vida e saúde. Porque a nossa saúde, a nossa vida, ela importa mais do que qualquer lucro dentro desse sistema. Isso a gente tem que ficar claro. E também quero confiar que a gente vai ser mais empático. Quero acreditar nisso. Eu sou uma pessoa que estuda violência. Eu sei que ela vai continuar por bastante tempo, mas eu espero que tenha uma redução. E aí, bom, é isso. Eu não posso garantir que eu vou te ver, Wendy, quando você vier para a Tríplice Fronteira, porque assim que liberar, eu vou ver meus pais em São Paulo. Então a gente vai não vai se ver, provavelmente. Eu acho que é isso, mas muito obrigada pela oportunidade. Eu estou aberta para continuar a conversa de violência para quem quiser conversar, quem quiser uma ajuda. E eu queria, na verdade, fechar a minha fala com um comentário muito importante de uma autora que eu gosto, que é a Ferenc Safiotti, que ela fala que a gente não escolhe o nosso tema de pesquisa, a gente é escolhido por ele. Eu acho que tanto eu quanto vocês dois, a gente não escolheu nossa área de pesquisa, ela apareceu pra gente, a gente falou, é isso aí, ó. A gente foi escolhido por ela, que a gente não tem muita opção de desvincular. Quando a gente se apaixona pelo nosso tema, é isso aí. A mesma coisa acontece com a saúde coletiva. É isso. Pode ir, Wendy. Tá bom, Ingrid, muito bom ouvir você falando a respeito. Bom, como palavras finais, eu gostaria de começar dizendo que um dia todos nós vamos nos sentir refugiados ou imigrantes nas nossas próprias terras, ou nos nossos próprios países, e por que não nas nossas próprias famílias. E eu acredito que nós precisamos urgentemente deixar as nossas zonas de conforto para poder entender as formas de viver dos outros ou do outro.
os outros que carregam outros mundos, os outros que querem compartilhar o mundo. Né? Eu saí do Haiti para vir para o Brasil, é porque eu quero compartilhar o mundo. Não só o mundo de forma geral, mas também o mundo brasileiro. Aprendendo a cultura brasileira e ensinando a minha própria cultura para os brasileiros. É um projeto que eu comecei desde na UNILA, ensinando crioulo, haitiano, francês. Na UNILA eu fui o pioneiro a ensinar línguas, né? O crioulo francês na UNILA, eu acho isso uma troca muito boa. Então, chega de políticas de exclusão. A inclusão fortalece. E introduzir, né, os imigrantes refugiados no sistema de saúde brasileiro é reforçar o sistema de saúde. Né? Não é priorizar um grupo, mas sim reforçar o sistema de saúde. Bom, como nós estamos vivendo num mundo onde vigoram políticas de morte, eu quero justamente terminar com um provérbio camaronense que diz o seguinte: o cadáver não teme o túmulo. Então, eu parto da premissa de que somos todos cadáveres e que nós não devemos temer o túmulo, que é o mundo. E vamos continuar resistindo enquanto nós existirmos. E isso aí, segurando a mão do colega, independentemente do haitiano, venezuelano, colombiano, brasileiro, independentemente da nacionalidade, da raça, da etnia, né? Segurando a mão para dizer: irmão, vamos junto nessa, vamos viver, vamos aprender a viver, e assim, como eu disse antes, encaminharemos para um mundo melhor. É isso que a minha profissão me ensinou, e é isso que eu quero ensinar para os outros. É isso que eu quero ser. Eu quero ser o espelho disso tudo aí. Eu quero que essa profissão de sanitarista seja aqui. Você olha para mim e você vê. O Andy é um sanitarista. O Andy cursou saúde coletiva na UNILA. Tá bom? Muito grato por ter essa oportunidade num país como o Brasil. Eu, como imigrante, eu fico muito grato ao Brasil. E eu não deixo também de criticar as políticas de morte que o Brasil vem incentivando nos últimos tempos. Eu estou aqui, a minha vinda para o Brasil não é em vão. Eu estou aqui para somar, certo? E quando a coisa é lutar, é só chamar. Estamos juntos, muitíssimo obrigado pelo convite. Enfim, Pop Rua é nóis. Fenomenal. Queria só, antes de encerrar, trazer aí a fala de um companheiro, eu acho que é provavelmente, né, do movimento População de Rua, trazendo a ideia de que a gente precisa fortalecer os movimentos sociais, né, porque a gente vai precisar muito dar essa mão, e a gente não pode não legitimar, na verdade, mas a gente não pode normalizar a violência, nem como as iniquidades, como a gente vem sendo feito ao longo desses últimos anos, porque o sistema ele vai se alimentar disso, e a gente não pode achar que tem pessoas que vão naturalmente sofrerem ou passarem por situações de desigualdade, vão reverberar em muitas violências que a gente pôde trabalhar aqui, dois contextos, né, porque um não está descasado do outro. Eu acho que eu tenho estudado Angela Davis, né, estou lendo um livro, né, A Liberdade é uma Luta Constante. E Angela Davis, ela fala de como a gente não pode, o que a gente vive aqui no Brasil tem a ver com a luta dos palestinos lá no Oriente Médio. Eu achei isso aí uma coisa fantástica. Ela vai refletindo sobre aquilo, sobre a questão de segurança, da violência, da imigração. E eu acho que essa live veio aqui para trazer isso. Eu queria agradecer muito vocês por essa participação. Eu já conheço o Ingrid aí de uma caminhada, né, do movimento estudantil. Gostaria muito de conhecer o Andy pessoalmente. Quero conhecer Foz do Iguaçu, né, e essa famosa tríplice fronteira até a UNILA, né? E eu acho que a gente vai depois ainda conversar um pouquinho nos próximos períodos. Eu espero que vocês possam integrar essa corrente que está, né, crescendo
partir do observatório ou na rua, né, de sanitaristas, a gente possa contar outras histórias aqui. Então, queria agradecer a todos pela participação e vocês por essa grande contribuição que deram aqui para a gente hoje. Então, podem sair. Obrigado, boa noite. Né? Bom fim de semana. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.